Oi, pessoal, estamos de volta. Hoje nós vamos falar sobre o feudalismo. O feudalismo é o nosso primeiro conteúdo pós falarmos sobre as grandes civilizações ocidentais. Então hoje a gente vai começar a falar sobre o feudalismo. O feudalismo ele vai ser um período que vai caracterizar a Idade Média. Vamos só relembrar aqui rapidinho. A história ela tem quatro grandes períodos. A história antiga, ou antiguidade, a história média, ou Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. O que vocês viram até agora, ela se enquadra no que nós chamamos de antiguidade, ou seja, na história antiga, pós invenção da escrita. Lembra lá dos mesopotâmicos, dos sumérios? Inventa-se a escrita, inicia-se a história, pondo fim à pré-história. E o período que nós vamos iniciar da Idade Média, ela vai ser grandemente marcado pelo feudalismo. O feudalismo ele vai ser um sistema político, econômico, social, cultural que vai vigorar na Europa durante praticamente toda a Idade Média. Vai ser justamente no decorrer do seu declínio que vai se colocar fim a esse período chamado de Idade Média. Mas por que Idade Média? Como o próprio termo já está se referindo, a Idade Média ela vem do sentido de mediano, de um período mediano para a história. Como assim, professor, mediano? Bem, mediano por conta de que saiu-se do período robusto da Grécia e do Império Romano, da grande Roma, da grande Grécia, das grandes produções intelectuais, culturais, a questão da ideia até de politeísmo, tudo isso vai ser abafado para um período chamado também de Idade das Trevas. Por isso que ele é mediano, por isso que ele é Idade das Trevas, porque vai ser um período sobre a batuta e regência, especialmente do catolicismo, do período também que é chamado de monoteísta, né? Então as ideias serão tudo voltado para essa questão sacra, essa questão religiosa, e a Igreja Católica tida como a grande representante divina, a grande representante de Deus na Terra, é quem vai reger os rumos desse período. Lembrando que com o fim do Império Romano do Ocidente, começa-se a haver uma série de invasões bárbaras. Nossa última aula nós falamos sobre o Império Romano e concluímos dizendo que o Império Romano se desintegra justamente por conta das invasões bárbaras. Quem são os bárbaros? Os bárbaros são todos aqueles povos que não tinham a cultura romana, que não tinham a mesma, que não pertenciam ao Império Romano, não pertenciam àquilo que era chamado de civilizador ou civilizatório. Então todos os países ou territórios, territórios que não tinham que não adotavam o Império Romano, eram chamados de bárbaros, especialmente os germânicos. Então vai haver uma invasão bárbara dentro dos domínios do Império Romano, especialmente liderados também pelos povos germânicos. Esses povos germânicos, atualmente, nós poderíamos chamar que é o povo da Alemanha, né? da região ali da Alemanha, da Prússia, antiga Prússia, que não era unificado, e posteriormente hoje aquele território da Alemanha ali, que eram os povos germânicos. Então vamos lá, vamos entender, já conhecendo agora, já entendendo um pouquinho esse conceito de Idade Média, de Idade das Trevas, de invasões bárbaras, vamos lá, vamos aos slides. A queda do Império Romano vai acontecer em 476. Lembrem que quando nós falamos aqui da queda do Império Romano, é o Império Romano do Ocidente. Porque o Império Romano do Oriente, com a sede em Constantinopla, que hoje seria Istambul, na Turquia, ela vai continuar. O Império Romano do Oriente continua com a autoridade dos bizantinos, né? Mas o Império Romano do Ocidente ele chega ao fim em 476 depois de Cristo. Uma política descentralizada
descentralizada justamente por conta do feudalismo, vamos entender esse conceito de descentralização daqui a pouco, e vai haver uma ruralização da Europa. O que é uma ruralização? Sistema, modo de produção, trabalho servil, agricultura, isolamento político. Ou seja, ruralização, como o próprio termo já sugere, é quando a Europa ela vai ficar praticamente toda rural. Poucos centros urbanos. Os centros urbanos eles vão servir apenas como sedes de governo, pequenas feiras, mas sem grandes importância. A Europa ela vai estar praticamente toda ruralizada. Né? E por que fala política descentralizada? Por que está falando disso aqui? Porque quando nós falamos de política descentralizada significa que não tem um centro. Não existe um centro de poder. Nós vivemos atualmente numa política centralizada, ou seja, nós temos um centro de poder de onde emerge todas as decisões necessárias para o bem-estar da população. Na Europa, não existe, durante o feudalismo, não existia esse conceito, era descentralizado, ou seja, não tinha um centro, existiam vários centros. Cada feudo vai ter a sua própria centralização, vai ter suas próprias regras, suas próprias normas, suas próprias diretrizes. Então, cada feudo ele vai ser independente um do outro. É por isso que fala que é descentralizado. Bem, o feudalismo ele vai ter como características um castelo fortificado como segurança, servos presos à terra e ao senhor, trabalho agrícola, subsistência e isolamento dos feudos. Ali vocês podem, na ilustração, ter mais ou menos uma imagem do que seriam esses castelos fortificados, né, que vocês podem observar ali na imagem. Mas vamos aos fatos. Bem, com a ruralização da economia, os grandes proprietários de terra, eles vão fazer o quê? Eles vão começar a dividir essas terras para trabalhadores. Trabalhadores que serão posteriormente chamados de servos. Esses grandes proprietários de terra serão chamados de senhores feudais. Lembrando que um feudo é uma grande propriedade rural. O feudo é uma grande terra, uma grande propriedade. Dentro desse feudo vai existir pequenas propriedades dos servos, que são cedidas pelo senhor feudal, pelo dono da terra. Ah, professor, como ele é bonzinho, ele dá então um pedaço da terra dele para os pequenos trabalhadores produzir, para eles poderem viver, enfim. Bem, não é bem assim. Há uma troca de favores. Essa troca é chamada de suzerania e vassalagem. O suzerano é aquele que fornece o bem e o vassalo é aquele que recebe e deve obrigações para o suzerano. No caso, os servos, aqueles proprietários, pequenos proprietários de terra que recebiam esse lote do senhor feudal, ele vai ter obrigações para com o seu senhor. O senhor feudal ele vai ser senhor desse servo. Em contrapartida, o senhor feudal também tem obrigações com esses servos. Quais as obrigações do senhor feudal? A obrigação principal do senhor feudal já foi feita, que foi ceder parte do seu território. Outra obrigação do senhor feudal é em tempos de guerra, que existiam muitos conflitos entre um povo e outro. Em tempos de guerra, os servos se refugiariam dentro do seu castelo. O senhor feudal, dentro do feudo, na construção feudal, vai existir o castelo do senhor feudal. Esse castelo do senhor feudal vai ser uma espécie de fortaleza. Ele geralmente tem muros muito altos e ele é cercado por águas. Vocês já viram no desenho animado, tem aquela que desce a pontezinha, as pessoas entram, depois sobem, enfim. Então, grandes fortalezas. Ali é o castelo do senhor feudal, a residência do senhor feudal, do dono da propriedade. Em tempos de conflito, esses servos vão para dentro desse castelo para se refugiar, como forma de refúgio. É uma das obrigações do suzerano, das obrigações do senhor feudal, da proteção aos seus servos em períodos de guerra. Agora,
a maioria das obrigações vai ser os servos que vai ter para com os seus senhores. Lembrando que durante esse período não existia o conceito de mobilidade social. O que é isso? Não existia a ideia de quem é servo um dia se tornar senhor, ou quem é senhor um dia acabar perdendo tudo e virar um servo, um vilão. Não existia mobilidade social. Nascia-se em determinada estrutura social, morria-se nela. Não existia essa mobilidade que conhecemos atualmente. Então, continuando. O feudo. O feudo era a unidade de produção, a grande fazenda, terras pertencentes ao senhor feudal. Dentro do feudo vai haver o manso senhorial, o manso servil e as terras comunais. O que é o manso senhorial? O manso senhorial é a terra dos nobres. Servos e vilões trabalhavam nessa propriedade, nesse manso senhorial. O manso servil era justamente o abrigo dos servos, terra para seu sustento e direito de uso. E as terras comunais, que pertenciam tanto ao servo quanto ao nobre. Lembrando que o senhor feudal, ele é um nobre. Então, quando eu falar aqui de nobre, eu estou me referindo ao senhor feudal. Outra coisa interessante de se observar. Essa relação de suzerania e vassalagem, suzerano, senhor, vassalo, servo, ela não se limita apenas àquele grande proprietário de terra e ao seu subordinado. Não. Esse grande proprietário de terra que tem os seus servos, ele também é servo de alguém, de um maior. Entendeu? Que, por sua vez, pode ser servo de outro, vassalo de outro. O rei, por exemplo, o rei ele tinha vários vassalos. E muitos desses vassalos eram senhores de outros servos. Então é uma relação de dependência. Estão entendendo? A igreja era uma grande senhora feudal também. A igreja era uma grande suzerana. Então, dentro do feudo, dentro dessa propriedade, vai haver o manso senhorial, que as terras é a produção do senhor, que é feita pelos servos. O senhor não vai para a propriedade para pegar a enxada e para fazer os serviços, não. Quem ia eram os seus servos. Então tem o manso senhorial, o manso servil, que é a terra do servo, onde ele produz para ele, e as terras comunais, que são aquelas que pertencem tanto aos servos quanto aos senhores. Qual a origem disso tudo, professor? Bem, para a origem do feudalismo, vai haver elementos tanto romanos quanto germânicos. Germânicos que, como eu disse, eram os bárbaros. Os romanos, o colonato, plebeu mais escravos, trabalhavam para o senhor em troca de proteção. Então essa ideia de servidão, de suzerania, de vassalagem, ela é romana. As vilas, que são unidades rurais, dos patrícios que se organizavam em feudos. Esses são elementos romanos. Depois teve elementos germânicos ou bárbaros, que é o beneficium, prêmio aos guerreiros por serviços prestados, porção de terras. Comitados, laços de lealdade, honra, guerreiros mais chefes militares. Aí entra a questão dos cavalheiros. Economia agropastoril, é igual a uma economia agrária de subsistência. E o escambo. O escambo que, na verdade, como não existia ainda a ideia de moeda, circulação de moedas, tudo era feito na forma de escambo, de troca, né? Um produto pelo outro. Geralmente, às vezes, o milho era servido como moeda de troca. Tipo, o valor não foi praticamente igual, então doe milho para poder equivaler uma coisa pela outra. Então, era um sistema muito de trocas. Então, devido a tudo isso, a sociedade ela vai ser estamental, como eu disse, não tem mobilidade, não existe uma distinção de um povo com outro, ou melhor, de ascensão social, de crescimento social, sair de um status para outro status, não tinha isso. Bem, a sociedade medieval, essa sociedade feudal, né, de toda a Idade Média, ela vai ser caracterizada por uma pirâmide social onde no topo vai estar o clero. Quem é o clero? O clero, no caso, seria a igreja. Os papas, os cardeais, os bispos, os padres. Eles faziam a ponte entre Deus e os mortais. Então, no topo dessa pirâmide vai estar o clero, dessa hierarquia social medieval. Depois vem os nobres.
a nobreza, que eram os grandes proprietários de terra. Tinham poder político dentro do seu feudo e era uma camada privilegiada. E por último, os servos e os vilões, que era a base da sociedade, ou seja, lá no final da pirâmide ficavam os servos e vilões, que era a base da sociedade. Eles eram submissos ao clero e à nobreza. Servos, camponeses presos à terra e a tributos, e vilões podiam mudar de feudo e tinham mais liberdade que os servos. Mas tinham também deveres, mas só que eles eram mais livres, digamos assim, não ficavam tão presos a um feudo quanto os servos. Os servos eram obrigados a viver e a morrer dentro daqueles feudos, enquanto que os vilões eles podiam ter uma mobilidade maior, era um menor número. Os servos geralmente eles eram descendentes de escravos, os vilões eram de pequenos camponeses, alguns deles tinham suas próprias terras individuais, sem precisar de servos ou dessa relação de suzerania e vassalagem, mas eles sempre acabavam necessitando, por ser uma estrutura social, mas eles tinham essa liberdade de mudar de um lugar para o outro, de um feudo para o outro. Lembrando que quando nós falamos sobre essa questão de pirâmide social, de hierarquia, o topo, clero, depois a nobreza, e embaixo os servos e os vilões. Lembrando que servo não é a mesma coisa que escravo, tá? Escravo, ele é aquele que eram capturados em guerra, que tinham dívidas, e eles trabalhavam para o senhor totalmente sem nada em troca, enquanto que os servos tinham algo em troca, mas a relação vocês vão ver que era bem injusta entre os servos e os senhores feudais. Está aqui a pirâmide, melhor ilustrando, lá no topo o rei, que na verdade era um grande senhor feudal, o rei que era um grande senhor feudal, a nobreza, o clero, os senhores da terra, tudo lhe pertence, não passam impostos, mas recebem, não pagam impostos, mas recebem do povo. E o povo, que é quem sustenta o clero, a nobreza, trabalha para pagar impostos a todos, trabalha para o rei, nas obras e na guerra. Nesse período aqui, nós costumamos dizer que os reis, eles reinam, mas não governam. Por quê? Porque como o poder é descentralizado, cada feudo tinha o seu senhor feudal, cada feudo então tinha a sua própria autoridade. Não ficavam submetidos à autoridade do rei. O rei era o grande senhor feudal que tinha mais terras, então ele era o rei por conta de que ele mandava mais porque tinha mais feudos. Mas os feudos, eles cada um tinha a sua própria ordem política, a sua própria estrutura social. Tá aí mais uma vez. Clero, os que oram, nobreza, os que guerreiam, camponeses e servos, os que trabalham e sustentam as demais bases da pirâmide social. A economia, a agricultura de subsistência e o pagamento de impostos. Então, os servos, além de tudo isso, das suas obrigações, eles também tinham vários impostos que eram pagos também. Mas vamos lá, economia. Feudo, ele era autossuficiente, ou seja, ele não dependia de outro feudo, ele se mantinha, se subsistia. Houve uma diminuição grande de comércio e de moedas, como eu disse, os centros urbanos, eles praticamente não tinham nenhuma função grande de importância, o pouco de comércio que existia acontecia nas vilas, também que ficavam nos feudos, e a quase anulação de uma política econômica geral e global. Ok? Quais eram as obrigações dos servos? Bem, como eu disse para vocês, os senhores eles davam parte da terra para os servos e ofereciam aos servos proteção em batalhas, em momentos de guerra. Mas, em contraposição, os servos tinham uma série de obrigações para com seu senhor. Uma das obrigações era a corveia. O que é a corveia? A corveia é que, dentro do manso senhorial, lembra que nós falamos do manso senhorial, manso servil e manso e terras comunais? O manso senhorial, que é a terra do senhor, o servo deve trabalhar gratuitamente durante pelo menos 3 dias na semana para o servo. Toda a produção, todas as terras do senhor, quem trabalhavam eram os servos. Então a obrigação chamada corveia era para que eles trabalhassem dentro desse
das terras do senhor feudal durante, no mínimo, 3 dias na semana, gratuitamente. Depois vem a talha. O que é a talha? Lembra que quando o servo ele recebe a terra, ele vai ter um manso servil, que é aquilo que ele vai produzir para ele. Mas parte disso que ele produzia para ele tinha que dar a talha. O que é isso? Ele tinha que passar parte dessa produção para o Senhor. Ele já trabalhava de graça com o sistema de corvéia, e aquilo que ele trabalhava para ele tinha que dar a parte para o senhor feudal. Também tinha a mão morta, para usar a terra de um servo morto. Um servo morreu, faleceu, aí no caso as terras que eram daquele servo, eles vão ter que pagar para usar aquela terra do servo morto. A albergagem, que é o alojamento ao senhor quando estava a viajar pelo feudo. Lembre, pensem o feudo como não é algo pequeno. O feudo é um território grande, uma grande propriedade, e nessa grande propriedade vai haver pequenas propriedades. Nessas pequenas propriedades, o senhor, ele de vez em quando ia vistoriar, ia fazer a fiscalização para saber se tudo estava de ok, com os cavalheiros também, que tem um papel muito importante nisso daí. Então eles iam fazer as suas viagens pelo feudo, que não era uma coisa, não é uma propriedade que era dali para aqui. Eles passavam até dias visitando, até completar todo o feudo. E aí eles tinham o servo tinha a obrigação de hospedar o senhor feudal durante esse processo. Eles se preparavam todo para receber o senhor feudal, que era chamado albergagem. Depois nós vamos ter a farmiriagem, que é uma taxa para casamento. Vai casar? Paga. O censo, que é o taxa de uso das terras, como ele usa as terras do senhor, ele paga também. As banalidades, que é o uso dos instrumentos do senhor, e a captação, taxa pelo número de pessoas da família. Olha que interessante. Nas banalidades, por exemplo, que para o servo ele produzir, ele vai precisar de instrumentos, né? Ele vai precisar usar o celeiro, usar o moinho, usar a enxada, usar o arado. Ele vai precisar usar a água do tanque. Enfim, para tudo que ele usava, ele pagava, que eram as banalidades, né? E ainda tinha uma taxa pelo número de pessoas na família. Quanto maior o número de familiares, maior era essa taxa que ele tinha que pagar. Ou seja, sobrava o quê para o servo? Apenas aquilo que era necessário para a sua sobrevivência, depois de uma série de obrigações e de impostos que ele tinha que pagar para o senhor feudal. Você falava, professor, é praticamente como escravo um negócio desse, né? Bem, é diferente, escravidão é uma coisa, servidão é outra, mas as relações eram de exploração também. Muito explorado eram os servos. Bem, falamos de sociedade, de economia e agora da política, que era uma descentralização do poder. Já expliquei lá no comecinho, descentralização é justamente quando não existe um poder central, mas cada território, cada feudo vai ter a sua estrutura política, as suas próprias regras, suas normas e por aí vai. Por isso que era chamado de descentralização. Existia um rei, mas esse rei mais reinava do que governava, né? Era mais uma figura decorativa, digamos assim. Apesar dele ser um grande senhor feudal. Depois desse período é que vai haver os estados nacionais, onde os reis vão tomar o poder, e aí sim ele vai haver uma centralização política. Mas por enquanto o poder ele era descentralizado. Então havia uma relação de suzerania e vassalagem, né? Fidelidade, obediência, cerimônia, homenagem. Suzerania, doava as terras, aqueles que o suzerano era quem doava as terras, né? E que também tinha a obrigação de defender essas terras e dar proteção aos vassalos. A vassalagem, recebia terra, tinha proteção contra invasores, né? E o rei, que era o maior dos suzeranos, mas não controlava os feudos. A cultura, que era controlada pela igreja e pelo pensamento teocêntrico. Vamos só para entender o que é teocentrismo. Centro, já está dizendo, né? Central. Alguma coisa está no centro. No caso aqui, teo. Teo, do grego, Deus.
Então o centro é Deus. Teocentrismo, Deus no centro. Depois desse período vai haver o antropocentrismo, que sai Deus e entra o homem. Antropocentrismo. Mas teocentrismo, Deus no centro. Teo, Deus, centrismo, centro. Então, teocentrismo, Deus é o centro. Então, toda a cultura vai ser voltada para essa ideia teocêntrica, essa ideia sacra. Você vê pelas pinturas que vão ter uma característica divina e cristã muito forte. Inclusive uma função pedagógica. Como assim? A educação das pessoas era essa educação voltada para o divino e até no sentido de temor ao divino, aos castigos divinos. A igreja medieval, que era muito importante, a missão da igreja, espiritualidade, controle da cultura e mentalidade. O poder temporal, dona da maior quantidade de terras férteis da Europa feudal, ou seja, ela era a maior senhora feudal, junto com o rei, mas a igreja católica ela tinha muitos feudos. Poder político e econômico, ela não era só cultura, a sociedade, mas também um poder político e econômico muito grande. Clero regular, longe do povo, votos religiosos, franciscano, dominicano, clero secular, contato com a população, administração de paróquias e comunidades. Então, o clero ele era dividido em regular e secular. O regular era aquele que ficava longe do povo, né? que eram os cardeais, os franciscanos, dominicanos, os que ficavam em mosteiros, etc. E o secular, que era aquele que estava dentro das vilas, que estava dentro dos feudos. Ok? Por hoje é só, pessoal. Foi ótimo ter estado com vocês. E, sendo assim, até a nossa próxima aula com o renascimento, que é quando justamente esse período teocêntrico vai ser substituído pelo antropocêntrico. Sai Deus, entra o homem, o humanismo. Até lá.